Bem-vindos! Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês o software RoboStudio, como operar ele, a interface principal, e a gente vai fazer o jogging das juntas de um manipulador simulado, tá legal? Então, vamos abrir o RoboStudio. Quando vocês tiverem aberto ele, a tela que vocês vão ter é mais ou menos essa, onde vai pedir algumas coisas para vocês. Então, vocês vão estar abrindo uma nova estação de trabalho, tá? Onde você vai poder, numa versão que tem uma versão premium, né? Onde tem todas as opções ativadas, você pode modelar, simular e programar um manipulador. E aqui nós temos, então, para isso, você vai ter que abrir ou criar uma estação de trabalho, tá? O software já permite uma programação e simulação ao mesmo tempo. Então, programação a gente sempre consegue fazer num bloco de notas, vai. Mas aqui você já programa e simula ao mesmo tempo. Para isso, é preciso abrir uma estação de trabalho, ou criar uma nova, modelar uma nova. Ao mesmo tempo, você pode criar programas na linguagem Rapid, que é a linguagem dos manipuladores ABB. Bom, então a gente vai abrir essa opção aqui. Solução com uma estação e um controlador virtual já pré-pronto, existente com as bibliotecas. Quem não tem essa opção ou opções aqui dentro dessa... quando você clica aqui, é porque precisa instalar as bibliotecas. Então, busca lá no link que eu disponibilizei. Lá vai ter as bibliotecas de controladores junto. Então, precisa instalar, se eu não me engano, eu tive que instalar separado essas bibliotecas. Bom, aqui a gente vai, então, né, de preferência, dar um nome, sei lá, qualquer nome, e escolher um controlador, ou seja, escolher uma estação de trabalho que é o nosso robô, tá? Então, nós vamos escolher o modelo do robô. Então, as bibliotecas que vêm naquele padrão da ABB são todos esses manipuladores deles. Nós vamos escolher o modelo IRB 1600, 6 quilos, 1,45 metros. O que são esses parâmetros? Né? Além do modelo do manipulador, 6 quilos é o peso a massa que ele consegue deslocar na sua massa de trabalho, e o 1,45 metros é o alcance, o envelope de trabalho, alcance máximo do envelope de trabalho do manipulador. Então, esse manipulador aqui é o que nós temos lá na faculdade. Então, eu vou escolher ele para demonstrar para vocês. E eu vou clicar em Create. Ele vai demorar um pouquinho para carregar. E ele também vai pedir para a gente escolher agora numa janela. São dois modelos para essa estação de trabalho. E a gente vai escolher o laranja, tá? Esse 01, a versão 01 desse manipulador. E ele já aparece aqui na nossa estação de trabalho. Então, como vocês podem ver, é muito semelhante a um software CAD, porque é baseado, se eu não me engano, foi baseado o simulador deles no CATIA. Dá para importar geometria CAD e, inclusive, modelar também no local na versão Premium. Alguns atalhos. Com o scroll do mouse, eu consigo aproximar e afastar. A mesma coisa apertando o scroll do mouse e rolando o mouse, eu consigo fazer o zoom. Apertando o scroll e o botão direito do mouse, eu faço o orbit dele, né? Eu orbito. E com o botão direito ou esquerdo do mouse, eu orbito. Agora, a gente vai dar uma olhada aqui
nas abas, nos menus do software. Então, esse é o menu principal. Aí tem uma aba de modeling, que essa aba está desativada, porque a versão não é premium. Quando a versão é premium ou de teste, você consegue criar aqui, fazer uma geometria, fazer operações de CAD aqui, de geração de sólidos. Aqui eu só consigo importar geometria CAD, mas é possível. Aí tem a aba de simulação. Na aba de simulação, como o próprio nome já diz, a gente simula um programa, a execução de um programa aqui com a visualização no robô. A aba de controlador é onde a gente acessa as funcionalidades de um controlador, de um manipulador. Um controlador, inclusive o Flex Pendant, que é uma das coisas que está ligado ao controle, que é usado basicamente para controlar manualmente o manipulador. E a aba de Rapid, ou Rapid, sei lá, como quiserem, é a nossa aba de programação. Rapid é a linguagem de programação dos manipuladores ABB e está se tornando uma linguagem um pouco mais universal em termos de manipuladores industriais. Está se tornando, digamos assim, um benchmark aí. Então, aqui a gente vai, nessa aba, tem as funcionalidades de programação. E pronto, aqui os add-ins. Vamos dar uma olhada melhor, então, no manipulador, e a gente já vai manipular as juntas, a gente vai fazer o jogging das juntas, para que vocês vejam como que são acionadas, como são os modos de operação manual do manipulador. No próximo vídeo, a gente vai ver a programação dele. Então, eu acionei aqui o Flex Pendant, aqui eu tenho essa opção ativada, foi o que eu acionei, ele já carregou para mim. Ele tem essa forma aqui. No caso desse grupo de manipuladores da ABB, eles tentam fazer o software o máximo parecido com um manipulador real, para que a pessoa consiga tanto programar online quanto offline, ou programar remoto o manipulador e depois testar da mesma forma num manipulador de verdade, de forma experimental. Então, esse Flex Pendant é muito parecido com o Flex Pendant de verdade. Ele tem, então, essa aparência com uma tela um pouquinho diferente. O Flex Pendant, essa tela é uma tela mesmo de touchscreen, mas os menus e as funcionalidades são muito parecidas e a forma como você opera e programa o manipulador através dele, tanto no simulado quanto no real, são muito, muito semelhantes. Então, aqui a gente já repara que tem um botão vermelho, é um botão de parada de emergência. No caso do manipulador simulado, a gente não tem tanta necessidade do uso desse botão, mas no Pendant House, sim, a gente precisa desse botão para uma parada de emergência. Então, qualquer parada de emergência, esse botão pode ser ativado. Além disso, a gente tem alguns mecanismos num Pendant real, como o Dead Man, que é um mecanismo que eu já tinha mostrado para vocês, é um botão que o operador precisa estar segurando com uma tensão intermediária, nem tão forte nem tão fraco, para poder movimentar manualmente um manipulador. Na tela ainda a gente tem aqui o status dos motores no manipulador e aqui o log dele. Ao mesmo tempo, a gente tem um output aqui do sistema, um log aqui embaixo no próprio software. A gente tem um menu aqui onde a gente acessa as funcionalidades do manipulador, inclusive programação, inclusive painel de controle, inclusive calibração das juntas.
inclusive um setup de entradas e saídas, que tá nessa opção aqui, por exemplo. Então, uma das coisas que a gente vai fazer agora é, aqui eu fecho todas as janelas que eu abri no Pendant. Então, a gente vai fazer uma manipulação manual das juntas. Para isso, eu tenho que colocar isso num manipulador de verdade, estaria naquele armário, né? Aquele armário que leva as placas mães, enfim, todas as placas no manipulador, que é o controlador, né? Onde ficam os controladores. Então, nele vai ter esse painel, esse chaveamento. Eu coloco ele no manual. Aqui já deu um erro, isso é muito frequente de acontecer. Eu tinha ativado o botão vermelho de parada de emergência. Quando isso acontece, dá um erro, e esse erro tem que dar um acknowledge nele, ou seja, que eu tô ciente que isso aí foi feito. É como se eu consetasse o erro. Então, eu tô aqui no modo manual, aqui é o modo de execução automático, e apertar esse botão aqui, ele é um botão de desativação do modo, né, de parada de emergência. E para poder operar o manipulador, eu preciso estar apertando preciso dar um enable e hold to run aqui nesse caso. Lá no caso do manipulador físico, eu preciso estar apertando o Deadman como uma força intermediária para que os motores estejam na posição on aqui, ou seja, ativados. E aí eu vou fazer o jogging das juntas utilizando esse botão aqui, é um joystick. Então aqui ele tem as setas indicadas e eu já consigo fazer o jogging das juntas. Então, essa aqui é a primeira junta que eu tô ativando, é a primeira junta entre a base do manipulador. Daí eu ativei já a segunda junta, que é a flexão e extensão do braço, né? E a terceira junta aqui, que é cotovelo, que eles chamam de cotovelo. Flexão e extensão do cotovelo, certo? Então, como que eu sei? E aí, esse manipulador aqui tem 6 juntas, né? Ele tem 6 juntas rotativas. O manipulador industrial, em geral, tem 6 juntas rotativas. Como que eu acesso as próximas 3 juntas? Bom, existe aqui o modo de operação das juntas. Então, a gente clica aqui. No Pendant é um pouquinho diferente, no Pendant de verdade, mas aqui a gente acessa através desse símbolo. Tá aqui de 1 a 3 as primeiras juntas. Esse tool 0 tá dizendo que a gente não tem definido uma ferramenta, ou ela é a ferramenta default, ou seja, o final, a ponta do manipulador, é o final da última articulação, do último elo dele, não articulação, mas do elo. E isso aqui quer dizer que nós não temos definido também um sistema de um referencial do objeto. Então, nós temos, por definição, o referencial da base, que é aquela origem zero que a gente fazia no DH, e nós temos aqui, inclusive, aparece o referencial da ferramenta, que é do final do robô. Então, ela, se vocês repararem, ela tá aqui no final do último elo. Bom, para manipular as outras juntas, eu clico nesse símbolo e aqui tem eixos de 1 a 3 e eu seleciono eixos de 4 a 6 para manipular. E aí eu manipulo novamente o manipulador através do joystick. Então, agora as outras juntas vão acionar, então essa é a quarta junta que vai acionar, que rotaciona todo o punho esférico, o punho que está indo para frente. Esse é a flexão e extensão do punho.
E aqui a rotação da ferramenta. Então, notem ali que o referencial da ferramenta ele está sendo rodado junto com a articulação. Tá aqui sendo rodado, tá? Então, de novo, flexão e extensão, que é a quinta junta, quinto eixo, e a quarta junta, que é a rotação do punho esférico. Bem, esse é o modo de operação das juntas manual do operador, junta a junta, onde eu faço o acionamento, né, eixo por eixo, motor por motor, junta por junta. Porém, esse manipulador permite ainda um outro modo de operação, que é, assim, chamada interpolação linear, tá? Então, nesse modo, o que acontece é que eu girando esses botões, acionando esses botões né, do joystick, ele vai realizar diferentes formas de acionamento linear do manipulador, né, em diferentes, nos três eixos X, Y, Z, do objeto, provavelmente, ou, enfim, esse referencial teria que confirmar, mas de forma linear. Para isso, ele vai estar acionando todas as juntas simultaneamente. Então, reparem que essas juntas, elas estão sendo acionadas de forma simultânea, de forma a fazer uma trajetória linear. E agora, aconteceu aqui um erro, é importante que esses erros aconteçam, para que eles acontecem muito durante a operação manual, principalmente do manipulador, e possivelmente também automática, quando você atinge algumas posições de excentricidade. Aqui ele está dizendo para nós, eu preciso ver esse erro, então eu abro ele. Então, aqui o manipulador está nos dizendo que existe um ponto de singularidade e você levou as juntas muito próximo a esse ponto de singularidade. Pontos de singularidade no manipulador, eles são pontos especiais, onde ou o controle das juntas se torna ambíguo, ou você atinge alguns limites de operação das juntas. Então, nesses pontos, o controlador não deixa você chegar manualmente, porque ele protege o manipulador. Porque, enfim, seria o manipulador se torna incontrolável nesses pontos. Então, ele vai responder com um erro para vocês. Então, a gente sempre dá uma knowledge no erro e tira manualmente a junta dessa posição. Então, às vezes, a gente vai penar um pouquinho e tirar a junta dessa posição, tirar o manipulador dessa posição. Geralmente, a melhor forma de fazer isso é acionar junta por junta, né, separadamente, para fazer ele voltar para uma posição adequada, uma posição que ele consiga sem singularidades. Deixa eu voltar aqui. Uma posição mais neutra do braço. Outro modo de operação no manipulador, além do linear que eu acabei de mostrar, é a reorientação. Tá? Reorientação se diz respeito ao ponto aqui ao referencial da ferramenta. Então, se tivéssemos uma ferramenta, seria a esse ponto da ponta da ferramenta. Para isso, é importante definir uma ferramenta. Aqui a gente não tem uma definido, a gente tá com o tool zero, que é o default, ou seja, a ferramenta é como se ela não existisse. Mas notem quando eu vou manipular as juntas, como manipular de novo, deu aqui uma singularidade.
notem o seguinte, como o manipulador, ele... Nesse modo, o que acontece é que todas as juntas trabalham juntas também, são acionadas de modo a fazer reorientação do braço em relação ao ponto, tá vendo? Ou seja, esse ponto no manipulador fica fixo e a ferramenta é reorientada. O manipulador é reorientado em relação àquele ponto. Então, basicamente, ele vai chegar com uma outra matriz de transformação com muita variação, não em translação, mas em orientação. Então, as juntas vão mudar os seus ângulos para que a matriz de transformação tenha outra matriz de rotação em relação desse ponto em relação à base, tá certo? Bom, seguindo então, nos modos de operação, aqui no Flex Pendant, aqui nós temos botões de simulação de programa. Quando nós temos carregado um programa, a gente aperta esses botões no modo automático. Então, para isso, a gente coloca o manipulador em modo automático, carrega o programa. Aí sim, esses botões fazem sentido, tá? Por falar em programação, a gente começa programando o manipulador através do Program Editor, né, que é o editor de programa. Ele automaticamente, quando você inicia ele inicia um novo programa, um novo módulo, tá? Na janela de produção, no Production Window, você pode carregar um programa, tá bom? Então, a gente, quando estiver programando, vai orbitar entre, aqui vai usar bastante o editor aqui do programa, de programas e a janela de produção, tá? Nós sempre recomendamos, no laboratório de robótica, sempre recomendamos iniciar o seu primeiro programa nesse manipulador através do Flex Pendant. Isso cria já uma estrutura de programa, de módulos própria. Então, aqui ele já cria um programa com um cabeçalho próprio declarado para você, tá? E aí você adiciona você edita seu código aqui. Além disso, como que funciona? Um programa em linguagem Rapid no manipulador chama sempre módulo. Você não tem programas, você tem módulos, tá? Então, o módulo main, então você tem vários módulos. Dentro de módulos você tem rotinas que são funções, né? E essas rotinas vão estar alterando variáveis, enfim, valores. Os módulos, então, um programa, na verdade, o que é a noção de programa é composto por 3 módulos. 2 deles são módulos de sistema, que ele cria automaticamente, que é o módulo Base e o módulo User. Nesses módulos, a gente pode abrir eles e ver que tem declarações próprias. Eles têm declarações próprias de variáveis, de coisas que você vai alterando durante o programa. A sua programação também altera aqui. Então, e o módulo User, no módulo User você também altera algumas coisas. No módulo Base, basicamente, você altera sistemas de coordenadas. Aqui tem, por exemplo, sistema de coordenadas da ferramenta, do objeto e, enfim, do load 0, sei lá. User tem, o módulo User, ele é basicamente para declaração de variáveis e rotinas e, enfim, outros tipos de declarações. E dentro do módulo 1, ou você tem a procedure main, né, que você tem, é uma das formas de, sei lá, linguagem de programação tem como C, por exemplo, tem a procedural function main para executar o seu código. E você pode ter outras procedures aí também declaradas, chamadas
no procedure main, tá bom? Então, aqui que você vai programar o seu código. Os comandos e a programação eu vou deixar para o próximo vídeo, tá? E também a execução no modo automático desses programas a gente vai ver no vídeo a seguir.